Gente, boa noite. Trouxe agora para vocês uma questão de direito administrativo, porque nessa matéria, né, teve muitas inovações aí com a nova lei de licitações e a nova lei de improbidade administrativa. E aquilo que é novo, as bancas gostam de pedir muito, né, para fazer uma comparação com a lei antiga, ver o que mudou, o que não mudou, pedir essa distinção. Então, a gente tem que se dar bastante essa lei de licitação nova, né? E também a lei de improbidade administrativa. Essa questão que eu trouxe aqui para vocês é de improbidade administrativa, focando no ponto se as pessoas jurídicas, se as empresas, se elas são atingidas ou não por essa ação de improbidade administrativa. Bom, o primeiro ponto que a gente tem que pensar é quem são as pessoas que podem ser atingidas pela ação de improbidade administrativa, quem pode ser processada, né, por essas ações improbas. Bom, primeiro de cara, a gente tem que saber que não são somente os agentes públicos. Qualquer pessoa que induza ou concorra dolosamente, precisa existir o dolo, né, a intenção, vai poder estar no polo passivo da ação de improbidade administrativa. Então, não são só as pessoas que são classificadas como agentes públicos, dentro de toda aquela classificação do Eli Lopes Meirelles, né, que tem os agentes administrativos, que são aqueles mais tradicionais, os agentes administrativos, que são os servidores públicos, os empregados públicos e os contratados temporários, que esses são os mais que têm realmente o vínculo profissional, né, vínculo profissional, hierárquico, que eles recebem salários, eles recebem subsídios, né, vencimentos, então que eles são não eventuais, né? Existe realmente uma relação de trabalho aqui nesses agentes administrativos, né? Que são os servidores públicos, empregados públicos e contratados temporários. Os empregados públicos, eu fiz essa distinção aqui, eles realmente recebem salários, porque eles são CLTistas, né? Agora, os servidores públicos, eles recebem vencimentos, tá? O que eu tô querendo dizer é que esses são os mais tradicionais, que existe uma relação hierárquica de trabalho profissional salarial. Mas tem também, dentro dessa gama agentes público geral, tem os agentes honoríficos, por exemplo, que são os júris, os mesários, que eles não recebem, né? Eles não têm vínculo de trabalho, né? Mas mesmo assim eles podem ser responsabilizados pela ação de improbidade administrativa, porque eles são agentes públicos, mas eles não têm um vínculo profissional. E tem também os agentes credenciados, né, que geralmente são médicos, engenheiros, enfim, que são ligados a empresas privadas e que prestam serviços temporários para o governo. Mas todos esses, né, os agentes administrativos, tem também os agentes delegados, né, que são os oficiais de cartório, os agentes políticos que detêm aí mandado eletivo, né, o executivo e legislativo, e para o Eli Lopes Meirelles, mesmo o judiciário não tendo mandado eletivo, o MP não tendo mandado eletivo, o Eli Lopes Meirelles classifica o judiciário, né, e o Ministério Público dentro desse subitem agentes políticos, né. Então, todos esses agentes administrativos, agentes honoríficos, agentes credenciados e os agentes políticos, todos eles estão dentro da classificação maior e ampla de agentes públicos. Então, as questões de propriedade administrativa, elas tendem a levar o candidato para o erro, dizendo que somente os agentes públicos, né, pode ser qualquer uma dessas espécies que eu acabei de falar, precisa ser agente público para que seja impetrado aí uma ação de proposto uma ação de improbidade. Mas não, simplesmente qualquer indivíduo, mesmo não sendo agente público, que induza ou concorra dolosamente
pode, para a prática, né, de improbidade, pode ser aí processado, né? Então, isso é fundamental que a gente tenha em mente. E também, muitas questões trazem que pessoas jurídicas de direito privado, ou seja, empresas, né, elas não podem ser responsabilizadas. O que também está errado, porque assim, as empresas, elas têm sócios, certo? Ali é formado empresas SAs, né, sociedades anônimas, elas têm sócios. Então, esses sócios, esses cotistas, esses diretores dessas empresas, colaboradores, enfim, dessa pessoa jurídica dessa empresa, eles podem sim ser responsabilizados. É uma exceção, mas eles podem. No geral, em regra, eles não vão responder pelo ato de improbidade. Mas, por exceção, salvo, exceto, né? Se for comprovado que houve participação desses sócios, desses cotistas, desses diretores, né? Se houve participação comprovada, né? E eles tenham se beneficiado diretamente, aí eles responderão a essa ação de improbidade administrativa, no limite da participação que eles tiveram, né? No limite daquilo que eles no limite que eles atuaram, que eles contribuíram para aquela ação ilícita, né? Então, no geral, em regra, a pessoa jurídica, ela não vai ser atingida. Tem também uma menção na lei de improbidade administrativa falando que não será aplicada o ato de improbidade administrativa contra a pessoa jurídica se ela já tiver sido sancionada pela lei 12.846 de 2003. Então, se a empresa, a pessoa jurídica, o que ela tiver feito de ilícito, né, ela já tiver sido alcançado, sancionado esse ato lesivo que ela praticou, já tenha sido alcançado e punido e sancionado pela lei 12.846 de 2013, então as sanções da lei da improbidade administrativa não se aplicarão à pessoa jurídica. Então tem que ficar bem esperto também na questão se a questão não traz que a empresa já foi punida, já foi sancionada pelo ato que ela cometeu pela lei 12.846. Caso ela já tenha sido alcançada pela essa lei 12.846, não se aplicarão as medidas, né, da nova lei de improbidade administrativa. E também tem que ficar bem esperto nas questões falando que as empresas, a pessoa jurídica, ela não é punida em nenhum caso. Não, os sócios, os cotistas, os diretores e os colaboradores, caso eles tenham tido participação direta, tenham recebido benefício direto, isso seja comprovado, eles podem sim ser responsabilizados, né, no limite da participação que eles tiveram. Também é importante a gente pontuar que, dentre, né, dessa temática de empresas, de pessoas jurídicas serem ou não alcançadas pela ação, o sucessor ou o herdeiro daquele que praticou o dano ao erário ou o enriquecimento ilícito, né, ele também será responsabilizado. Não é porque o pai ou a mãe que praticou aquele ato faleceu, os filhos estão livres, né? Não, o sucessor, o herdeiro daquele que causar o dano ao erário ou enriquecimento ilícito, eles também estão sujeitos a reparar aquilo que eles fizeram, mas é no limite da herança e do patrimônio transferido que eles receberam aí no espólio, né? Então também tem que ficar bem atento, porque não é porque quem praticou o ilícito, o dano ao erário ou o enriquecimento ilícito faleceu, que ninguém mais vai ser punido. Existe essa extensão da punibilidade para o sucessor, para o herdeiro, no limite
daquilo que ele recebeu em patrimônio, né, na herança. Então, essa responsabilidade sucessória